Olá, pessoal! Bem-vindos de volta ao canal. Se você assistiu a parte 1, já conhece a história de Edmund Kemper, o Co-Ed Killer, um dos criminosos em série mais conhecidos e intrigantes da história. Naquele vídeo, falei sobre os crimes dele, a cronologia e o impacto que ele teve. Mas hoje vamos mergulhar mais fundo. Vamos tentar entender o porquê. O que leva uma pessoa a cometer atos tão extremos? Será que é algo com que ela nasce? Ou é moldado pela vida? No caso de Kemper, a resposta não é simples. Então prepare-se, porque esta é a parte 2, uma análise psicológica de Ed Kemper. Aviso: este vídeo contém discussões sobre violência e temas sensíveis. Para entender a mente de Kemper, precisamos voltar ao começo, a infância dele. E olha, não é exagero dizer que foi um período brutal. Kemper nasceu em 1948 na Califórnia e cresceu em um ambiente tóxico, para dizer o mínimo. O relacionamento com a mãe, Clarnell Strandberg, era o centro de tudo. Ela era uma mulher dominante, inteligente, mas extremamente cruel com o filho. Clarnell humilhava Kemper constantemente, chamando-o de fraco, estranho, incapaz. Imagina isso. Você é uma criança. E a pessoa que deveria te proteger te tranca no porão de casa, porque acha que você é perigoso. Kemper passava noites inteiras naquele porão escuro, enquanto as irmãs dormiam em quartos confortáveis. Ela dizia que ele não podia ficar perto delas, como se ele fosse uma ameaça. Isso não era só castigo, era rejeição pura, e rejeição machuca, especialmente quando vem da mãe. Eu sabia desde pequeno que minha mãe não me queria. E isso muda você, mas não para por aí. Kemper também mostrava sinais preocupantes bem cedo. Ele torturava animais, um clássico sinal de alerta na psicologia criminal. E aos 15 anos, ele fez algo que chocou todo mundo. Matou os avós a tiros. Ele disse que foi por impulso, mas também falou que queria saber como era matar. Depois disso, passou anos em um hospital psiquiátrico. E aqui vem a parte louca. Aos 21 anos, ele foi liberado. Os médicos disseram que ele estava reabilitado. Dá para acreditar? Então, o que a infância de Kemper nos diz? Que ele cresceu com uma mistura de raiva, humilhação e um desejo desesperado de controle. A mãe dele plantou uma semente, e essa semente cresceu de um jeito aterrorizante. Agora, vamos para o coração da análise. A psicologia de Kemper. Quando psicólogos estudam criminosos em série, eles tentam encaixá-los em categorias: psicopata, sociopata, narcisista. Com Kemper é complicado. Ele não se encaixa perfeitamente em nenhuma caixinha, e isso é parte do que o torna tão interessante. Primeiro, vamos falar de psicopatia. Psicopatas são conhecidos por não sentirem empatia, por manipularem sem culpa e por serem frios, mesmo diante de coisas horríveis. Kemper tinha muito disso. Ele manipulava todo mundo. As vítimas, com seu jeito de cara legal que oferecia caronas. Os policiais, que o viam como amigo. Até os psicólogos, que ele enganou na juventude. Quando falava dos crimes, ele era calmo, quase clínico, descrevendo detalhes sem piscar. Isso é clássico de psicopatia. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, e sabia que era errado, mas não conseguia parar. Mas aqui vem a curva. Kemper não era só um psicopata frio. Ele tinha emoções intensas, especialmente raiva. E essa raiva sempre voltava para quem? A mãe dele. Psicopatas puros raramente têm esse tipo de apego emocional, mesmo que seja negativo. Isso levou alguns analistas a sugerirem outro diagnóstico: transtorno de personalidade narcisista. Kemper precisava se sentir superior, importante. Ele se via como mais esperto que todo mundo, e de certa forma, ele era. Mas também tinha uma fragilidade. Ele queria ser reconhecido, entendido. Quando se entregou, ele não fugiu. Ele quis contar a história dele. E tem mais uma teoria, menos comum, mas que vale mencionar. Alguns psicólogos acham que Kemper tinha traços de transtorno borderline. Pessoas com borderline podem ter relações de amor e ódio intensas, e a relação dele com a mãe era exatamente assim. Ele a odiava, mas também parecia querer a aprovação dela, mesmo depois de tudo. É como se ele estivesse preso num ciclo de raiva e necessidade. Então, o que ele era? Provavelmente uma mistura. Psicopatia para a frieza, narcisismo para o ego,
e um toque de instabilidade emocional que tornava ele único. Mas isso levanta uma pergunta maior. Ele nasceu assim ou a vida o transformou? Essa é uma das grandes questões da psicologia criminal. O que cria um monstro? É algo no DNA ou é o que acontece com você enquanto cresce? No caso de Kemper, os dois lados têm argumentos fortes. Vamos começar com a natureza, ou seja, a biologia. Estudos sobre psicopatia sugerem que algumas pessoas nascem com cérebros diferentes. Áreas como o córtex pré-frontal, que controla impulsos, e a amígdala, que lida com emoções, podem funcionar de forma alterada em psicopatas. Kemper tinha sinais disso: a frieza, a manipulação, a falta de remorso. Ele mesmo disse em entrevistas que sentia impulsos que não conseguia explicar. Isso pode indicar uma predisposição genética. Mas agora vem o outro lado, a criação. E aqui a história de Kemper pesa muito. Além dos abusos da mãe, ele cresceu numa casa instável. O pai abandonou a família, e Clarnell despejava a frustração no filho. Ela o fazia se sentir inútil, errado, perigoso. Estudos mostram que traumas na infância, especialmente rejeição de figuras parentais, podem alterar a forma como o cérebro processa emoções. Em outras palavras, a mãe de Kemper pode ter ligado algo que já estava lá. Eu não estou dizendo que a culpa é toda da mãe. Ninguém sabe ao certo o que teria acontecido se Kemper tivesse crescido numa casa amorosa. Mas uma coisa é clara: o ambiente dele não ajudou. Pelo contrário, jogou lenha na fogueira. Agora, vamos falar do que talvez seja o mais difícil: os crimes em si. Por que Kemper matava? O que ele estava buscando? A resposta, como quase tudo com ele, aponta para um lugar: a mãe. Kemper começou matando jovens universitárias, mulheres que ele via como perfeitas, intocáveis, mulheres que, segundo ele, lembravam a mãe. Clarnell era uma funcionária universitária, uma figura autoritária, e Kemper cresceu sentindo que ela o desprezava. Matar essas jovens era, de certa forma, um ataque simbólico à mãe. Ele mesmo admitiu isso em entrevistas, dizendo que cada vítima era uma forma de chegar a ela. Mas os crimes de Kemper iam além do assassinato. E aqui entra um tópico pesado: a necrofilia e a mutilação. Ele não só matava as vítimas, ele manipulava os corpos, às vezes por dias. Psicólogos dizem que isso pode ser uma busca por controle total. Pense bem, Kemper cresceu sem controle nenhum. A mãe mandava, humilhava, decidia tudo. Com as vítimas, ele finalmente tinha poder. Transformá-las em objetos era a forma dele de apagar a humanidade delas. E talvez apagar a dor que ele sentia. E então veio o ápice. Em abril de 1973, Kemper matou a mãe enquanto ela dormia. Foi brutal, planejado, e ele não parou por aí. Mutilou o corpo dela, como se quisesse destruir tudo que ela representava. Depois matou uma amiga dela só para completar o ciclo. E então, ele parou. Ligou para a polícia. Se entregou. Por quê? Alguns dizem que, ao matar a mãe, ele terminou o que precisava fazer. Outros acham que ele queria ser pego para contar a história. Eu acho que talvez fosse as duas coisas. Então, o que o caso de Ed Kemper nos ensina? Bom, para começar, ele mostra como a mente humana pode ser complicada. Kemper não era só um monstro. Ele era inteligente, autoconsciente, até charmoso. E isso é assustador porque nos faz perceber que pessoas perigosas nem sempre parecem perigosas. Na época de Kemper, a psicologia criminal ainda estava engatinhando. Ele enganou médicos, policiais, todo mundo. Hoje temos ferramentas melhores, como a PCLR, uma escala para identificar psicopatia. Mas o caso dele nos lembra que inteligência e manipulação podem burlar até os melhores sistemas. É por isso que estudar casos como o dele é tão importante. E tem outra lição: a infância importa. Traumas como os que Kemper sofreu não justificam crimes, mas mostram como a rejeição e o abuso podem ter consequências devastadoras. Será que uma intervenção cedo poderia ter mudado o caminho dele? Ninguém sabe. Mas é algo que a sociedade precisa pensar: como ajudar crianças antes que seja tarde demais. Ed Kemper é um caso que deixa mais perguntas do que respostas. Ele era um produto da própria mente ou da vida que teve?
Um pouco dos dois, provavelmente. O que eu sei é que estudar ele não é só sobre entender um criminoso, é sobre entender a nós mesmos, como sociedade, como seres humanos. E aí, o que vocês acharam? Acham que Kemper era mais vítima do ambiente ou um psicopata nato? Deixem nos comentários, porque eu quero muito saber a opinião de vocês. Se gostaram dessa análise, deixem um like, se inscrevam e ativem o sininho para não perder mais vídeos igual a esse. Porque sim, tem mais para explorar. Até a próxima, pessoal!